Boa noite, eu sou a Dream. Tá começando mais um Ovcast, dessa vez direto da galáxia pra vocês, gente. Se vocês são novos ou novas aí no Ovcast, vou apresentar um pouquinho do que é o projeto, do que é o programa o Ovcast em si. É um programa feminino onde a gente conhece outras vozes femininas do universo geek, do universo hoje das galáxias, não é mesmo? Universo do entretenimento, enfim, de diversos lugares diretamente pra vocês conhecerem algumas vozes. Se vocês quiserem saber mais sobre o Ovcast, aperta exclamação Ovcast aí no chat, vocês vão ficar sabendo um pouquinho mais sobre as redes. Nós postamos conteúdo toda semana, então vale a pena acompanhar. E a gente também tem nosso parceiro, que é a Predict Studio, que tá aí colaborando com o layout da live, com a live e o funcionamento em si. Então, assim, tá funcionando tudo certinho graças a eles. Se vocês quiserem conhecer a Predict também, é só digitar exclamação Predict aí no chat para conhecer mais um pouquinho sobre eles. E hoje eu não tô sozinha aqui no meu primeiro dia aqui no Ovcast, eu tô com a patroa, com a Ovcat. Então, boa noite, seja bem-vinda também. Agora vai puxar. Aí. Oi! E aí, gente linda, boa noite, sejam todos bem-vindos ao Vcast. Júlia, muito obrigada por você estar aqui hoje, a sua estreia aqui no Vcast com a gente, né? Muito prazer estar dividindo a bancada com você. E hoje é um programa super especial porque é um assunto que a gente nunca abordou por aqui. E é um assunto que eu e a Júlia também somos completamente apaixonadas, apesar de sermos leigas no assunto. A gente gosta bastante de todo esse universo, literalmente. E hoje a gente vai receber a Roberta Duarte, que ela é física, doutoranda em astrofísica. Cara, eu não tenho nem como assim falar com essa mulher, porque ela é muito incrível. A gente vai aprender muito com ela, a gente vai falar sobre buracos negros, inteligência artificial e muito mais coisa. Roberta, seja muito bem-vinda aqui no Vcast. Oi, gente, tudo bem? Obrigada pelo convite, muito bom. É um prazer estar aqui e obrigada, ansiosa para falar com vocês. E, enfim, eu também fico meio ansiosa e tímida no começo também, como a gente comentou Tá tudo antes. certo. Se apresenta pra gente, então, pra quem não te conhece aí no chat e te conhecer um pouquinho melhor. Claro. Você deu uma apresentação boa. Meu nome é Roberta Duarte. Eu atualmente sou doutoranda em astrofísica pela Universidade de São Paulo, que é também onde eu fiz meu mestrado em astrofísica e bacharel em física também, então tô tudo ali no meio. Eu trabalho com buracos negros e inteligência artificial. É, eu- a primeira simulação de um buraco negro utilizando inteligência artificial foi do meu artigo, que foi publicado em março desse ano. E além disso, eu também faço divulgação científica nas redes sociais, tudo em Porto Underline Hobbies, tanto Instagram, Twitter e TikTok. Eu fico lá falando sobre astronomia, física, astrofísica, inteligência artificial, Taylor Swift também, que é importante. É, além disso, eu também sou roteirista do Ciência Todo Dia, que é o canal do Pedro no YouTube. Sempre quando vê um vídeo lá de inteligência artificial, buracos negros, provavelmente tem um dedinho meu ali. E além disso, também, como eu já falei, sou fã de Taylor Swift, então sempre tô falando de Taylor Swift em todo lugar, então é isso. Perfeita. Tem até uma Júlia, Taylor você Swift ali quer. atrás ali. Eu É ia falar isso. O um monte cenário de perfeito. Taylors. Júlia, você quer introduzir então aí o assunto sobre o que são os buracos negros? Vamos Bora começar então. leve. Vamos conversar leve. Começar com a introdução ao assunto. Roberta, afinal, o que são os buracos negros, seu tipo? A gente viu ali no seu Instagram que tem uma pautinha, agora tá aberto para você explicar sobre. Bom, o que são buracos negros? Eu sei que muita gente pensa que buracos negros são aqueles objetos que saem engolindo tudo pela galáxia e tudo que encontra é um ralo que chega planeta, estrela, gás, tudo cai lá dentro. Mas, bom, buracos negros eles não são ralos. Na verdade, eles são regiões do universo, né? Que o universo ele é definido por algo que a gente chama de espaço-tempo, onde se você tem três dimensões espaciais, que são frente, trás, em cima, embaixo, direita e esquerda, e além disso você tem uma dimensão temporal. E o tempo também é uma dimensão nesse conceito do espaço-tempo.
O que o Einstein percebeu lá no começo do século passado foi que quando você coloca massa dentro desse espaço-tempo, cria um efeito de campo gravitacional. A gente conhece isso como campo gravitacional. Então, por exemplo, nós estamos presos na superfície da Terra porque a massa da Terra distorce o espaço-tempo e cria o campo gravitacional que prende a gente na superfície. O Einstein percebeu isso, então, lá no começo do século passado, e logo depois um físico chamado Karl Schwarzschild, ele percebeu que para uma dada região com uma certa massa, esse campo gravitacional seria tão intenso que nem mesmo a luz conseguiria escapar. Na época ele não chamou isso de buraco negro, mas depois de décadas e décadas de pesquisa, então eles foram estudando o que seria esse objeto teórico a princípio, e perceberam então que buraco negro seria isso, é uma região do espaço-tempo onde o campo gravitacional é tão intenso, mas tão intenso, que nem mesmo a luz, que é a coisa mais rápida do universo, nem mesmo ela consegue escapar. Então é até curioso, porque ele não é um objeto de fato, né, como a gente conhece as estrelas ou os planetas, ele é mais uma região mesmo, e ele tem essa digamos, formato de uma esfera, por causa que ali, naquele ponto, a luz não consegue mais escapar. Então, fica esse formato de esfera que nada sai de dentro dele. Então, isso seria um buraco negro de forma assim, correta, segundo o que Einstein falava. Ele não é um objeto que sai engolindo tudo. Posso puxar mais uma coisa? Ou, Pode. Eu tô esperando você falar pra não te cortar. Ah, tá, beleza, que eu tô esperando. Não tô acostumada. Mas, enfim, vou trazer um tópico que estava ali atrás, mas que vai ter a ver com o que você está falando agora, que é basicamente a visão antiga dos buracos negros com a atual. Que a visão antiga era que ele era de destruição e agora está mudando para uma ideia de que ele recria galáxias. O que você acha sobre isso, dessa questão de recriação, dessa nova atribuição que estão dando para os buracos negros, que está sendo altamente discutido a propósito? Sim. Então, os buracos negros, eu acho que justamente por ele ter sido, assim, quando descobriram ele, né, teoricamente, ele era tão misterioso, e até o mesmo o Einstein, ele morreu sem achar que buracos negros existiam, né? Ele e o próprio Schwarzschild, que encontrou a solução para buracos negros, os dois achavam, tipo, não, isso aqui é só teoria, não existe no universo um objeto dessa forma. E eu acho que por eles terem nascido dessa forma tão misteriosa, né, digo nossa compreensão, acho que toda a história deles tem essa coisa de destruição, de mistério, que tudo que entra não sai mais. E a mídia acabou assim, se aproveitando disso também. A gente vê em vários filmes e vários livros, histórias, que sempre tem um buraco negro que é aquela coisa de destruição. Mas eles realmente, assim, eles sejam o motivo por qual a gente está aqui. E por isso é tão interessante, gente, estudar esses objetos, porque a gente não sabe ainda, né, se o que veio primeiro, se veio a galáxia ou o buraco negro. Acho que essa é a grande questão da astronomia, é o ovo e a galinha da astronomia, porque a gente não sabe o que veio primeiro, mas algumas hipóteses apontam que talvez o buraco negro tenha vindo primeiro, a gente não sabe. Então, assim, e é curioso imaginar que algo que era aquela coisa de destruição e que engolia tudo e que nada podia chegar perto dele, talvez tenha sido responsável pela gente estar aqui agora, porque criou a galáxia, criou os planetas, né, as estrelas do sistema solar. Então é uma coisa curiosa isso de mostrar. E recentemente até teve outro resultado, porque o que a gente sabe é que esses objetos, eles podem cessar a formação estelar dentro de uma galáxia, mas teve uns resultados aí bem recentes que mostram que talvez eles possam até ajudar a formação de estrelas dentro de uma galáxia. Então, para mostrar que realmente tem esses dois lados, né? Antes a gente achava que era só destruição e, na verdade, talvez ele tenha a ver muito com o nascimento de estrelas e planetas e a própria galáxia em si. E como que um buraco negro é formado? Tem essa informação? Bom, assim, existem dois tipos de buracos negros, certo? Que assim, que a gente conhece. São os buracos negros estelares. Esses objetos, esses buracos negros estelares, a gente sabe muito bem como eles são formados.
eles nascem após a morte de estrelas muito massivas, que quando elas chegam ao final da vida, elas perdem o combustível e a gravidade vence, né? Então, nesse colapso, acaba gerando um buraco negro que a gente chama de buraco negro estelar. Então, esses a gente sabe muito bem, eles são buracos negros entre 8 vezes a massa do Sol até por cerca de 100 vezes a massa do Sol, por aí. Esse limite não é muito bem estabelecido na astronomia, alguns usam 70, alguns usam 100, outros 120, mas por volta de 100. E depois tem os buracos negros supermassivos, que são buracos negros com mais de 10 mil massas solares. Esses a gente não sabe, a gente não tem ideia de como eles foram formados, a gente não tem ideia de como eles chegaram ao tamanho que eles chegaram, e a gente também não sabe como eles chegaram no centro das galáxias, porque a gente sabe que toda galáxia tem pelo menos um buraco negro supermassivo no centro dela. E a gente não sabe como chegou lá, o porquê isso acontece com todas as galáxias, e tem até estudos de tentar entender a formação desses buracos negros supermassivos, mas ainda nenhuma hipótese ainda sempre tem alguma falha em uma delas. Inclusive o próprio James Webb, uma das missões dele é realmente assim entender esses buracos negros supermassivos e como eles foram formados, mas esses a gente não sabe. E aí também tem entre os 100 massas solares e 10 mil massas solares, que são chamados de buracos negros intermediários. Esses a gente sabe ainda menos, porque a gente não só não sabe nada deles, como a gente nunca viu um buraco negro intermediário, nem indiretamente nem diretamente. Enquanto os supermassivos a gente já viu, inclusive a gente tem as fotos. Os estelares a gente também já viu, das ondas gravitacionais foram por causa de buracos negros estelares, mas os intermediários a gente não sabe nada, então assim, a gente só sabe dos estelares mesmo, que a gente sabe como eles nasceram, todo o processo do nascimento dele. Agora os outros a gente não faz ideia de como eles chegaram, onde eles chegaram, como eles surgiram. É a incógnita. E sobre essas mesmas fotos desses 2 buracos negros, né, Sagitários A e M87, pelo que eu entendi, Uhum. como essas fotos foram registradas? O qual foi o método utilizado, né? Demorou bastante para sair. Sim, essas fotos demoraram bastante, em parte também por causa que, né, o buraco negro, querendo ou não, são objetos que a gente conhece, assim, são novos, querendo ou não, né? Mas realmente, assim, tirar foto de um buraco negro, por definição, já é uma coisa assim muito difícil, porque imagina você tirar foto de algo que você não vê, que não emite luz, que não reflete luz. Então, assim, por definição, já é algo que eu diria até impossível. Mas no processo físico, quando ele encontra gás, ou estrela, ou planeta, pode começar a ocorrer um processo de acreção. E isso, inclusive, é um processo assim, bastante complicado e até hoje não é 100%, a gente não entende 100% do processo, mas a gente tem algumas ideias de como isso acontece. E esse gás começa a espiralar em direção ao buraco negro, formando um disco. E esse disco, ele brilha. Então acontece, imagina que você realmente tem um CD. Você tem um CD e no centro tem a bolinha, né? Que seria o buraco negro. Então, por causa disso, você consegue ver que no centro ali tem uma bolinha e consegue fotografar um buraco negro olhando o brilho desse disco. Só que outro problema de tirar uma foto é que esses objetos, a gente fala, nossa, o buraco negro da primeira foto, ele é maior do que o sistema solar, então ele deveria, a princípio, ser fácil de tirar. Mas, em comparação às galáxias que eles são muito, muito pequenos. Então aí já mora outro problema, que é você ter que ir lá num pedacinho do céu bem petititico, conseguir tirar foto ali como se fosse uma laranja na lua, sabe? E, e aí, então, eles criaram uma técnica que chama interferometria, que eles utilizam ondas de rádio, são bem ondas de rádio mesmo, como a da TV, de rádio que a gente escuta mesmo, com antenas assim muito grandes. E eles fizeram um processo que tem várias antenas dessas espalhadas pela Terra,
e juntas elas formam uma antena do tamanho do planeta Terra, né? Pela técnica que eles utilizam de interferometria. E foi por causa dessas antenas, então, dessa técnica, que eles conseguiram obter os dados dos dois buracos negros, né? Que é o M87 estrela e o Sagitários A estrela. E porque os dois também, além disso, é claro, o Sagitário está muito próximo da gente, enquanto o M87 está bem longe, mas o tamanho deles acaba no céu aparecendo o mesmo para a gente. Então, foi graças a essas técnicas e também aos buracos negros estar se alimentando e criando aquele processo de acreção em torno, que a gente conseguiu obter o brilho daquele disco. Então, fazer as fotos que a gente viu hoje, que acho que são as duas fotos mais importantes na astronomia hoje em dia. É engraçado falar assim de foto, porque quando você fala para uma pessoa assim, tem a foto de um buraco negro, a pessoa imagina que foi lá com a câmera e tirou uma foto. Eu já vi até gente reclamando que a foto estava sem foco, tipo. Sim. É muito louco Sim. pensar que é um trabalho gigantesco, né? Para uma foto daquela. Sim. Que eu já vi até você falando que vocês usaram. Vocês não, né? Quem participou de todo o processo utilizou a inteligência artificial, não foi? Em algum processo da foto? Sim, eles utilizaram para fazer imagens sintéticas, porque, assim, eles têm os dados, então eles formam, criam a imagem, né? Só que acaba que, assim, como que provar se aquilo tá certo ou se tá errado? Porque, assim, você pode obter uma imagem e aí, sabe? Tipo, como você vai mostrar que tá certo ou errado? E aí eles utilizaram inteligência artificial para criar imagens sintéticas e agrupar essas imagens e tentar mostrar que ali e comparar essas imagens sintéticas com a imagem real que eles obtiveram. Então você consegue comparar esses dois. E eles utilizaram então um processo chamado clustering de inteligência artificial para então fazer meio que era tipo uma função de erro para mostrar o quão parecido era cada imagem sintética com a imagem que eles realmente tiveram dos dados. Então foi esse processo, mas sim, a colaboração é enorme, acho que tem 300 pessoas trabalhando diretamente com a colaboração EHT. É muita gente, e você leu o artigo, assim, recentemente no meu grupo de pesquisa, a gente estava, assim, lendo todos os artigos e debatendo sobre eles, e, assim, quando você lê os artigos, você vê que é muita coisa sendo feita, assim, cada grupo foi fazendo uma coisinha, que até a gente até comentou isso quando a gente foi ler, porque assim, um grupo de 15 pessoas não ia conseguir fazer isso, sabe? Então, é muita gente trabalhando, e sem contar as pessoas que trabalham diretamente com isso também, porque tem a questão dos aviões para transportar os dados, dos próprios telescópios, quem criou esses telescópios, então realmente é muita gente e assim, muita técnica, muito método para chegar naquela imagem final. Os dados são transportados por aviões. Você vê o nível. Né? Não é um negócio simples, não. E como você se sentiu quando a foto foi liberada? Já que você estuda tanto isso, né? Deve ter sido um impacto. Nossa, na primeira foto, que foi em 2019, eu lembro que, assim, que quando eles falaram, né, foi a primeira foto de um buraco negro, a gente conseguiu tirar a primeira foto de um buraco negro, foi aquela sensação que você nem sabia o que você fazia, se você ria, se você chorava, se você celebrava, eu não sabia, eu simplesmente fiquei em choque olhando para a imagem, porque eu já estava no meu segundo ano do mestrado, então foi aquela sensação de tipo, meu Deus, algo que eu estou estudando já há anos, porque o meu TCC também foi sobre buracos negros. É a primeira vez que eu estou vendo esse objeto, assim, é a primeira vez que tem uma foto desse objeto. Então foi aquela sensação. E durante, assim, logo depois entrou a pandemia, né? Porque a foto foi em 2019. E mesmo durante a pandemia eu lembro que eu falei, nossa, eu não sei se vai ter algum momento daquele de novo, assim, nos próximos anos. Então, assim, eu ficava tentando lembrar a sensação que eu tive naquele exato momento, porque foi uma sensação, assim, indescritível. Aí, esse ano, eles anunciaram, então, a foto do Sagitários da Estrela, e foi a mesma sensação, assim, parecia que eu estava no mesmo lugar, assim, reviver o mesmo momento,
porque apesar de ser a segunda foto de um buraco negro, é o buraco negro da Via Láctea. Então, querendo ou não, acho que ele tem um pezinho mais especial, assim, acho que para todo mundo, por ser o que está ali do nosso lado, praticamente, né? Até eles falaram no press release, que é o buraco negro que a gente pode chamar de nosso, basicamente, porque vive na mesma galáxia que a gente. Então, teve aquela emoção também nesse caso. Existem outros buracos negros na nossa galáxia como ele? Ou ele é assim, o maiorzão? Ele é o maior, o Sagitário da Estrela, ele é o supermassivo da Via Láctea. É estimado que existem 100 milhões de buracos negros estelares espalhados pela Via Láctea. Inclusive, recente, acho que semana passada, saiu uma notícia de que encontraram outro buraco negro isolado na Via Láctea. E ele está assim, relativamente perto em termos astronômicos. E até fizeram uma estimativa com a distância desse objeto e falaram que provavelmente deve ter ainda mais próximos de nós. Mas assim, o supermassivo mesmo, só o Sagitário é a estrela. Provavelmente no futuro, quando a Via Láctea e a Andrômeda colidirem, aí sim vai ter, por um tempo, vai ter 2 buracos negros supermassivos na galáxia que se formar, mas eles mesmos vão acabar se fundindo em algum momento. Mas na Via Láctea só tem o Sagitário da estrela. Então, desses tipos de buraco negro, a gente só tem um grandão, mas podem se dividir pequenininhos, que no caso são aqueles que você falou que a gente ainda não tem conhecimento de nada. Ou. Pode ter esses também. Inclusive, algumas pessoas acham que próximo ao Sagitário da Estrela deve ter uma população de intermediários que a gente ainda não encontrou. Mas os outros que a gente fala que está no disco seriam buracos negros estelares mesmo, que eles se originariam de morte de estrelas, porque a Via Láctea ela é uma galáxia que ela não é uma galáxia nova, mas ela é uma galáxia que ainda tem estrelas novas e estrelas quentes, e essas estrelas elas são importantes para gerar buracos negros. Então, no disco provavelmente tem bastante buracos negros estelares que se originaram da morte dessas estrelas. Eu começo a pensar nesses assuntos, eu começo a viajar, assim. Eu não sei se isso é possível ou não, não faço ideia. Mas o que aconteceria se um buraco negro colidisse com outro? Bom, não, e essa pergunta assim, é extremamente importante. Inclusive, ela foi assim, uma das bases do Kip Thorne, que o Kip Thorne ele é um físico que, inclusive, ele é o cara responsável por Interestelar, o filme. Então, ele que estava ali atrás da ciência de Interestelar. E ele foi o cara que ele encabeçou a colaboração LIGO para tentar detectar ondas gravitacionais. E ele, inclusive, ganhou o Nobel pela detecção das ondas gravitacionais. E essas ondas gravitacionais, elas acontecem, assim, a gente consegue observar quando 2 buracos negros estão se colidindo. Então, quando eles estão se colidindo, eles acabam um espiralando em torno do outro, até que chega um momento que eles viram um buraco negro só. Então, eles se tornam um buraco negro um pouquinho maior. E a gente, inclusive, a gente consegue detectar esses objetos. A gente, com ondas gravitacionais, já tem várias detecções, não só de buracos negros, um orbitando com o outro, mas também buracos negros e estrelas de nêutron, um orbitando em torno do outro e se fundindo. Mas acaba virando um buraco negro um pouquinho maior do que os dois que estavam orbitando antes. Inclusive, pode acontecer também com buracos negros supermassivos. Apesar, nós nunca vimos um desse tipo, mas tem em uma galáxia que eles estão orbitando e em direção à colisão dos dois. Mas, assim, é o que acontece. Eles emitem ondas gravitacionais e eles fundem em um buraco negro maior no final. E no caso, continuando as teorias loucas da conspiração, o que você acha que tem do outro lado, se tiver um outro lado? O que aconteceria se, por exemplo, a gente jogasse um telescópio, uma sonda ali dentro para tentar ver o que tem ali? Assim, bom, quando a gente joga alguma coisa, isso até é curioso, porque muita gente fala, porque perto de um buraco negro o tempo congela. Então, o que aconteceria, né?
mas o tempo congela para um observador externo, né, um observador que está distante. Por exemplo, se a gente estiver aqui na Terra e a gente jogar uma nave em direção a Sagitários, a estrela, por exemplo, a gente vai ver essa nave congelar quando chega próxima a ele, porque o tempo ali, de fato, para a gente está congelado. Mas para a nave, ela entraria nele sem problema nenhum. Ela continuaria, o tempo passaria normal para ela. Ela não teria um grande problema. Mas dentro do buraco negro, o que a gente sabe, assim, bom, dentro do buraco negro é um mistério. É um mistério, mas o que a gente sabe é o que a relatividade geral nos diz. Porque se a relatividade geral funciona até a bordinha do buraco negro, a gente supõe que ela deve funcionar lá dentro também. E lá dentro ela nos dá alguns indícios do que acontece, que é, bom, tudo vai em direção à singularidade, que é o ponto no centro do buraco negro, onde está toda a massa dele está naquele ponto. E isso acontece muito rápido, basicamente como se estivesse em queda livre. Agora, na singularidade em si, esse acho que talvez seja o grande mistério assim, da física em geral, porque ali a relatividade geral quebra. E quando a gente fala que quebra, é que começa a dar infinitos, e a gente até brinca que quando dá infinito na física, quer dizer que a teoria está errada, naquele ponto, né? A relatividade geral funciona até aquele ponto. Naquele ponto, ela para de funcionar. Só que a mecânica quântica também não sabe lidar muito bem com gravidade. E ali é um objeto feito de gravidade. Então, você precisa adicionar gravidade no problema. Então, enquanto a mecânica quântica está ali sem conseguir lidar com gravidade, a relatividade geral também está quebrada naquele ponto. Então, a gente não sabe o que acontece ali na singularidade. Inclusive, a nova área da física que explicaria aquele ponto seria a gravitação quântica, que já tem até um nome, mas ela não tem uma base, ela não tem nada estabelecido ainda. E ela, assim, eu acho que talvez seja o grande mistério da física, porque quando você juntar essas duas áreas, né, mecânica quântica e a relatividade geral, você consegue unificar a física de alguma forma. Então, eu acho que isso é o que, desde Newton, estão tentando fazer, que é unificar toda a física, mas ainda assim, acho que é o grande mistério da física. A gente não sabe muito bem o que acontece naquele ponto. E, assim, eu espero estar viva quando encontrar alguma hipótese do que está dando certo ali, mas acho que a gente ainda está bem longe de conseguir unificar a física como um todo. Era isso que eu ia te perguntar, inclusive. Eu acho o universo tão fascinante pelo fato dele ser misterioso, digamos assim. Tem milhões de coisas que a gente não sabe ainda, e isso me fascina, sabe? Você acha que em algum momento a gente vai descobrir, por exemplo, o que acontece quando alguma coisa cai dentro de um buraco negro, ou sei lá, algo desse tipo que hoje a gente não faça ideia? Ou você acha que pelo menos a gente vai estar vivo, né, como você falou, quando descobrirem evidências sobre isso? Eu acho que, assim, por um lado, a ciência tem avançado muito rápido. Eu acho que, bom, se a gente for ver, assim, nos últimos 20 anos, a física avançou muito, né? Coisas que eram, tipo, impensáveis na década de 90, hoje a gente já sabe. Um dos grandes exemplos é o bóson de Higgs, a descoberta dele. Recentemente descobriram outra parte do bóson de Higgs, né? Então, acho que sim, a gente já tá avançando muito, e eu espero que esse avanço continue, que quem sabe dessa forma a gente consegue realmente sim, ver a unificação da física no nosso tempo de vida. E porque, ainda se for pensar que a mecânica quântica e a relatividade geral, elas basicamente têm cerca de 100 anos, elas são novas, né? Porque se você for pensar em toda a física, né, que veio desde Newton, lá séculos e séculos atrás, as duas são novas e já estão dando resultados. A gente tem até a foto de um buraco negro, que é um resultado da relatividade geral. Então, eu espero que sim. Até meu orientador fala que a gente está numa era de ouro dos buracos negros, e eu até chuto que talvez a gente esteja numa era de ouro da astronomia em si, ainda mais com o James Webb, que é o maior telescópio já feito até hoje. E dia 12 de julho vai sair a primeira foto dele também. Então, assim, é outro momento histórico que vai acontecer esse ano. Então, um do lado do outro.
Então, assim, eu espero de coração que sim, que esse avanço continue e que a gente, quem sabe, chegue a um ponto onde veja a unificação da física. Ah, quem sabe, né, a saúde também tá avançando junto, vai que a gente consegue ver. Uma pena que o Einstein Sim, não tenha descoberto que ele, no final de todas as contas, estava certo, né. Mas te perguntar, e sim. se uma hora ou outra a gente descobrir que as fotos talvez estejam levemente equivocadas, assim, tem possibilidade disso acontecer? Da gente descobrir que, na verdade, tem mudanças ali? Sim, é possível, mas assim, o time do EHT, eles trabalharam com todas as hipóteses de estar errado. Por exemplo, tem uma que chama estrelas de bóson, né? Boson stars, que são feitas de bóson, que teriam um comportamento parecido com um buraco negro. E eles, inclusive, eles trabalham com a ideia de ser uma estrela de bóson também, eles trabalham com todas as alternativas possíveis e tentam descartar cada uma delas para mostrar que, olha, talvez pode ser que até esteja um pouquinho errado, mas é um buraco negro, a gente sabe que é um buraco negro e tá ali o buraco negro. Então, assim, e é uma coisa curiosa, porque a do M87, por mais que ele esteja distante de nós, ela foi uma foto mais fácil de ser trabalhada, porque demorou cerca de um ano, mais ou menos, para eles, desde eles analisarem a foto, pegarem, processarem todos os dados, criarem aquela imagem, fazer a física, escrever os artigos. Esse processo demorou um ano, que é um tempo muito curto, porque foi os dados mais fáceis, né? Agora, do Sagitários à Estrela, eles demoraram cerca de 4 anos, 5 anos, para desde a época que eles pegaram os dados até agora que eles publicaram essa imagem, porque eles passaram, porque como eram os dados muito mais difíceis de serem trabalhados, eles precisavam assim, ter plena certeza do que eles estavam publicando era de fato o que eles estavam publicando. Então, assim, deu para ver que eles realmente tiveram muito cuidado, fizeram diversos métodos, diversos é, processos, diversas equipes diferentes, assim, uma chegando ao mesmo resultado, independentemente da outra. E aí sim eles publicaram no final. Até meu amigo fez uma brincadeira que falou que provavelmente foi o anel mais difícil da história de ser feito, porque demorou 5 anos para conseguir fazer aquele anel, né? Aquele donut em torno do buraco negro, e 300 pessoas trabalhando assim, em conjunto para chegar ali. Então, assim, pode estar um pouquinho errado, mas é um buraco negro, e se mesmo que estiver um pouquinho errado, ainda assim é aquela carinha que a gente vai ver no final. É curioso você falar isso, né? Que o M87 foi mais fácil a foto, porque se a gente pensar, o Sagitário está mais perto da gente, né? Por que teve essa diferença gigante? É, muita gente, assim, argumenta que é a questão da poeira, mas até deixo aqui claro, assim, para todo mundo que não é a poeira não atrapalha nesse ponto. O motivo é porque o M87 ele é muito grande, ele é cerca de 1000 vezes maior do que o Sagitário da Estrela. Então, para uma coisa orbitar ele, ou seja, uma coisa chegar daqui até aqui, demora muito mais do que no Sagitário da Estrela, que ele é bem menorzinho. Então, a gente chama isso de variabilidade. Então, o ambiente do Sagitário da Estrela, aquele disco em torno dele, muda com muito mais frequência do que o M87. O M87, para a gente ver alguma diferença nele, demora cerca de dias. Já o Sagitário da Estrela, em questão de minutos ou horas, ele já muda todo assim, o disco ao redor dele já acaba mudando de formato. Então, esse foi um grande obstáculo para a equipe do EHT, porque como mudava muito, e querendo ou não, eles demoram dias para conseguir obter aquelas fotos, né? Então eles tiveram que trabalhar isso, então eles tiveram que usar várias técnicas, outros comprimentos de onda, para conseguir quantificar o quanto estava mudando, e aí sim conseguir criar a imagem do Sagitário da Estrela. Então, assim, foi muito mais difícil para o Sagitário da Estrela do que para o M87. Tá explicado então a demora de 5 aninhos, mas que valeram super a pena, né. Eu não sabia que ele ficava mudando com muita frequência, e nisso entra a parte de inteligência artificial, né, que se eu não muito me engano Uhum. você também sabe bastante sobre. Eles, tipo, eles acoplam as fotinhos juntas e vão
tipo, deixando-las praticamente iguais? Tipo, essa aqui encaixa aqui, essa aqui encaixa ali? Ou tem outros? O que eles fazem em geral é assim, eles têm vários times justamente para não ficar uma coisa assim enviesada no sentido, a gente quer que tenha um anel, então a gente vai ter um anel aqui. Então eles separam em diversos times e cada time trabalha com uma técnica diferente para pegar aqueles dados e transformar numa imagem. No final, eles então fazem a média dessas imagens e é a foto que a gente vê, seria a média de todas essas imagens que cada grupo chegou. Aí o que eles fazem? Eles criam também imagens sintéticas com os dados também que eles criam. Então, seriam imagens que não são bem verdadeiras, mas com os dados, baseado nos dados. E aí, a parte de inteligência artificial é pegar essas imagens sintéticas, separar em grupos, que a gente chama de cluster. Então, por isso que até o nome da técnica é clustering, porque ela separa em vários clusters. E, assim, cada cluster é a imagem parecida. Então, por exemplo, se é uma imagem que tem um anel laranja, só laranja, então vai ficar num cluster. Imagens que tem um anel laranja, só que com uma bordinha amarela, então vai ficar em outro cluster. A coisa é o laranja com dois pontos amarelos, aí vai ficar... Então, assim, eles vão fazendo isso, e aí no final eles calculam a média, né, de todas elas e compara com a imagem que eles tiveram no final. E aí mostram qual dessas está mais parecida, utilizando a técnica de inteligência artificial, qual delas está mais parecida com o que eles queriam, que tem nos dados, né? Que eles tiveram nos dados. Então, é dessa parte que entra a inteligência artificial. Entendi. E acho que até assim, é uma coisa que a gente acaba pensando muito. A gente que eu falo, nós que não trabalhamos com isso, nós leigos, né? Do assunto. A gente pensa, tá, tem a foto de dois buracos negros e o que que isso impacta na nossa vida, na tecnologia? O que isso muda? Inclusive, acho que essa pergunta foi muito feita na época, porque... tá, mas ok, uma foto de um buraco negro, e aí? Eu sempre, assim, eu até falei disso um pouco no Twitter, porque eu acabei desabafando, assim, no Twitter, mas, assim, em especial a questão da foto do buraco negro. A gente sabe muito pouco sobre a gravidade. Parece que a gente sabe tudo da gravidade, né? Porque, ok, tem as equações de Newton, relatividade geral, beleza, a gente sabe tudo. Mas a verdade é que a gente não sabe. A gente sabe muito pouca coisa sobre a gravidade. Acho que ela ainda permanece um grande mistério. Inclusive, é o que eu citei, né? Da unificação da física, falta a parte da gravitação quântica, porque a gente não sabe como a gravidade se comporta em escalas quânticas. Então, assim, entender os buracos negros é entender a gravidade ao extremo dela, né? Então, a gente realmente, assim, digamos que é o habitat natural da gravidade. Então, a gente está estudando isso, a gente tem uma imagem disso. Então, estudar buracos negros nos ajuda a ter uma seta e entender esse ponto mesmo da gravidade e, quem sabe, até entender melhor a própria gravitação quântica, né? Que eu falei que seria o fechar o mistério da física, né? Mas assim, até a questão de como impacta a vida, eu sempre comparo com a própria Marie Curie, que na época ela estudava radioatividade, e ela nunca passou pela cabeça dela que radioatividade um dia poderia ser usada para curar câncer, por exemplo. Minha avó mesmo, ela foi curada de um câncer por causa de radioterapia. Então, acho que isso acontece muito na ciência, que você está estudando algo, está querendo entender um ponto, e aí você descobre que pode ser aplicado para outras coisas, inclusive para salvar a vida. Porque eu acho que eu até uso esse exemplo da Marie Curie, porque todo mundo pergunta: por que não usa essa inteligência para curar o câncer? E tá aí, a Marie Curie na época estudava uma coisa que ninguém nunca achou que poderia ser usada para tratar câncer, e hoje em dia, quantas pessoas não se beneficiam desse tratamento para tratar tumores? E a mesma coisa com o próprio James Maxwell, o Faraday, que eles estudavam ali campos magnéticos e elétricos. O Faraday nem era físico, ele realmente só achava curioso o fenômeno. E hoje em dia a gente tem luz nas nossas casas, a gente carrega o celular, a gente está usando notebook, internet. E sendo que na época eles nem achavam que algum dia ia ter um tablet, um celular, alguma coisa assim, porque então
Então, isso que é o curioso, que a gente realmente não sabe. Então, você imagina quantos problemas a gente não conseguiria resolver se a gente entendesse um pouco melhor a gravidade, que é olhando para as fotos dos buracos negros. Um que eu sempre cito, assim, eu imagino, por exemplo, até a questão da crise energética mesmo, porque os buracos negros, eles são responsáveis pelo processo mais energético do universo. Ele libera muita energia. Então, imagina se a gente consegue entender a gravidade nesse ponto, assim, de utilizar ela a nosso favor para assim, resolver talvez a crise energética. Só que a gente não sabe ainda porque a gente não entende a gravidade. Então, imagina quantas coisas não seriam possíveis quando a gente entendesse isso. Então, assim, talvez agora não pareça uma coisa direta, mas assim, se você vê a história da ciência como um todo, mostra que no final, assim, sempre dá para ter um resultado. Então, basicamente, lidar com isso é lidar com a literal ciência do futuro. Ciência que pode trazer diversas melhorias pra gente. Você até falou da área da saúde. Eu comecei a pensar um monte de coisa que dava pra usar a gravidade pra mudar as coisas, mas eu não entenderia de nada, ia ter que fazer uma equipe gigante, assim. Mas realmente muito interessante saber que lidar com isso é lidar com o futuro, né? Sim, e até uma coisa curiosa, né? Que eu falei que a foto foi tirada com interferometria, né? Essa interferometria, ela veio de uma técnica, de uma área da astronomia chamada radioastronomia. E a radioastronomia, ela foi a responsável pela técnica que hoje é o que a gente utiliza no Wi-Fi. Então, a tecnologia que nasceu para observar astros na radioastronomia hoje é a mesma tecnologia que a gente usa na nossa casa para conectar nosso celular na internet. Então, tem vários casos assim que não o resultado final, né? Mas o processo tecnológico acaba trazendo melhorias. E até também, acho que, eu não sei, né? Posso estar viajando, mas se a gente conseguir uma foto de um buraco negro, a gente consegue descobrir outras coisas também, né? Com essa tecnologia ou avançando essa tecnologia, não sei, descobrindo coisas novas do universo ou não sei, tirando fotos de coisas que a gente nunca viu. Você acha que é possível? Sim, a radioastronomia, que é ondas de rádio, né? Sim, dá para ver muita coisa. Inclusive, a história dela nasceu por observar, porque a radioastronomia nasceu quando lançaram essas sondas para detectar ondas de rádio, porque eles achavam que, na época da Guerra Fria, os Estados Unidos achava que a Rússia estava escondendo mísseis. E com essas ondas de rádio conseguiriam detectar onde estavam esses mísseis. Mas eles perceberam que eles estavam recebendo não de baixo, né, na Terra, mas de cima. E aí, então, começou essa área da astronomia. Então, a própria radioastronomia nasceu, assim, obtendo dados de uma região que nem sabia que ali estava tendo coisa acontecendo. Então, seria possível, sim. A história da radioastronomia já nasceu aí. É interessante saber que você está trabalhando com alguma coisa que possa ajudar e melhorar a vida de várias pessoas, né. Tá fazendo doutorado em astrofísica, estudando extremamente essa parte que você disse que se descobrir esse ponto, a gente descobre diversas outras coisas, então, assim, é uma área extremamente incrível, assim, e bem difícil, como a gente estava falando no comecinho que a gente estava ainda sozinha, uma área bem Sim. complicada, assim, para querer entrar, ainda mais no Brasil com a falta de investimento tecnológico, né. Mas é uma área extremamente incrível. Sim, a astronomia é bem legal, assim. Quando você vê a história dela, é uma história muito rica, assim, em diversos sentidos. Não, eu fico de cara, assim, porque eu acho que além de você estudar muito, que eu não imagino quanto você deve estudar, eu acho que você tem que gostar muito, né? Porque, como a gente estava falando também, que teve muita gente que desistiu no meio do caminho e tudo mais, porque é muito difícil, né? E eu acho que chega um ponto que a sua paixão por aquilo te ajuda a continuar. Eu Sim, acho que sim, não só para a área da física, acho que para muitas coisas da vida é assim, né? sim.
E também até, assim, realmente, assim, amar, porque eu imagino todo mundo entra em astronomia, entra, assim, amando a astronomia, vendo os astros, mas é uma física também, porque é a linguagem da astronomia, é a linguagem que a astronomia usa, mas é realmente uma área, assim, bem ingrata, digamos, porque é muito difícil, assim, o próprio ambiente, né, quando você vê, o ambiente também é complicado, então acaba sendo, assim, realmente se amar muito para continuar, porque assim, é complicado em diversas esferas. Assim. Eu imagino porque, assim, eu gosto muito desse assunto, mas se eu... Ah, vou fazer física. Não, sabe? Não, eu vejo uma equação, eu fico maluca. Não. É um assunto que eu gosto de ler, que eu gosto de acompanhar, mas não é uma coisa que eu estudaria, então eu admiro muito vocês que amam tanto e que faz tanto, sabe? Por isso, é incrível. Quer falar alguma coisa, Júlia? Eu queria perguntar para a Roberta se você sabe um pouquinho sobre a brasileira que participou da equipe, né? A gente colocou aqui a Lia Medeiros, que ela participou. Você sabe um pouquinho sobre ela? Até porque ela estava literalmente com a mão na massa, né? Sim, eu conheci ela em 2019. Ela veio aí e a gente até almoçou juntos, então ela é muito legal, ela é muito gente boa mesmo, assim. A gente ficou horas e horas conversando. É até curioso que o pai dela dá aula onde eu fiz a graduação, lá em São Carlos, na USP São Carlos, então foi até curioso. Mas ela é muito legal e ela trabalhava exatamente com essas técnicas de para tentar testar a variabilidade para conseguir fazer essa imagem. Então ela realmente estava lá na frente mesmo do processo. E ela é a mais nova do EHT, além de ser a única brasileira, ela é a membro mais nova da equipe. E ela é assim, ela é incrível, assim, eu adoro a Lia mesmo. E até e uma das técnicas que ela usa, querendo ou não, assim, é uma técnica que chama PCA, e ela é um pouco polêmica, porque assim, alguns consideram inteligência artificial e outros não consideram inteligência artificial. Aí ela mesma não considera inteligência artificial e ela fala: Não, eu não sei nada de inteligência artificial, o que eu faço não é inteligência artificial. Eu falo: Não, mas você sabe que muita gente considera o que você faz, PCA, inteligência artificial, né? Aí ela: Não é inteligência artificial, de forma nenhuma, não sei inteligência artificial. Então assim, ela trabalhava justamente com essa parte de variabilidade. Eu não sabia, eu não conhecia ela. Eu fui olhar um pouquinho mais sobre a foto, né? Quem que participou e tudo mais. E aí eu vi ela, eu fiquei chocada, porque assim, a única brasileira, né, mulher, eu fiquei tipo, nossa, que incrível. Muito legal, muito legal. Sim, Muito e quando incrível. ela veio no Brasil da última vez, que acho que foi em 2019, assim, muita gente, ela deu palestra em muitos lugares e ela foi convidada pelo governo federal para dar lá na Câmara dos Deputados, se não me engano, e no Senado, ela foi convidada lá para dar a palestra dela, então assim, ela realmente assim, ela é grande, né, dentro da área. É, eu nem imagino a grandeza, não só dela, de você também. Eu fico até meio sem graça, assim, porque eu te conheci há pouco tempo, sabe? Comecei a te acompanhar há pouco tempo. E a partir do momento que eu te conheci, assim, eu falei, eu preciso conversar com ela. É muito, muito louco isso. Você quer falar mais alguma coisa, Júlia? Acho que não, acho que consegui perguntar, saciar minhas teorias, porque a gente sabe de maneira leiga, né? Aí ela já É. começou a introdução ali explicando de um jeito bem simplesinho de entender, que é a foto de um disco, basicamente. Eu achei super interessante, assim, mas eu também não teria apoio pra pegar essa área, não. Apesar de ser uma área incrível, olha, tem que ser forte. Tem que Sim, estudar muito, né? astronomia. Uhum. Astronomia é uma área, assim, nossa, eu tô na parte mais computacional, então assim, eu fico mais nos computadores, mas quando você vê a parte observacional, assim, eu olho as contas que tem na parte observacional e eu falo, gente,
Essa parte é muito difícil, assim, eu dou graças a Deus que é eu e meus computadorzinhos, então tá tudo certo. É isso aí. Roberta, não sei se você pode falar isso aqui, mas assim, projetos futuros, você está trabalhando em alguma coisa, não sei, em algum artigo, em algum trabalho que vai divulgar em breve, alguma coisa assim? Quais são os planos futuros? Bom, agora eu tô focando assim no meu doutorado. Bom, o doutorado, o projeto é o mesmo da primeira simulação, só que agora a gente está indo para ambientes um pouco mais complexos, adicionando mais complexidade naqueles modelos, para É porque testar já não essa tinha inteligência. complexidade suficiente. Né? Botar mais. Então, então, assim, no momento eu estou trabalhando nisso, inclusive amanhã mesmo eu tenho uma palestra pro meu grupo, que a gente está usando umas técnicas, porque isso é o engraçado de trabalhar com duas áreas ao mesmo tempo. Porque uma área está avançando, só que a outra também está. Então, por exemplo, você tem novas e novas técnicas, todo dia tem nova técnica de inteligência artificial no mercado, e você precisa ficar correndo atrás desses artigos de que está acontecendo. Até recentemente saiu aquela AI consciente, que é uma das técnicas assim, novas, né, de inteligência artificial. Então, ao mesmo tempo que tem isso acontecendo, que precisa correr atrás, tem também, dentro da astronomia, acontecendo mais complexidade, objetos mais complexos. Então, assim, acaba sendo que tem que andar com os dois ali. Então, agora, então, assim, testar essas novas técnicas da própria inteligência artificial mesmo, que tem dado resultado, assim, quando a gente vê os resultados do Google, do DeepMind, tem dado uns resultados bem interessantes. Então, testar essas novas técnicas e testar também novos dados dentro da astronomia, que é, assim, ambientes mais complexos em torno de um buraco negro. Você viu Perfeito. que ela não Ó, falou nada, viu? Foi confidencial. Tem uma dúvida aqui no chat do Léo. Ele botou assim: tem alguma teoria que tenta explicar a perca de informação que o buraco negro causa? Bom, eu acho que a teoria é aquela que a informação ficaria grudada na parede do buraco negro. Essa seria uma das formas de resolver o que é chamado de paradoxo da informação nos buracos negros. Então, na ideia, quando tudo que entra, basicamente perderia a informação no horizonte de eventos do buraco negro, né? Então, dessa forma, não perderia a informação de fato, a informação continuaria no universo, então não teria esse problema. Mas tá aí outro problema que a gravitação quântica provavelmente resolveria, do que acontece com a informação que entraria dentro de um buraco negro. Isso assim, é a junção da mecânica quântica com relatividade geral de novo. E até, a gente tem até a brincadeira que a relatividade geral e a mecânica quântica são duas áreas brigadas, elas não se gostam. Até o próprio Einstein odiava, porque o Einstein, ele é o pai da relatividade geral, né? Então ele odiava a mecânica quântica, nossa, as coisas que ele falava que era loucura, e ele até ele contribuiu com a mecânica quântica no comecinho, ele tem uns estudos nessa área, inclusive o próprio Nobel dele é nessa área, mas ele odiava e, assim, porque realmente mecânica quântica e relatividade geral, elas não se conversam, então, mas assim, elas precisam se conversar, não tem jeito, para resolver todos esses problemas. Essa informação que você falou seria o que o buraco negro suga, digamos assim, da forma bruta? A informação, ela, assim, tudo que existe, né, todas as partículas, todos os átomos, tem uma coisa que a gente chama de informação quântica, que é a propriedade daquilo. Então, por exemplo, as partículas têm um spin tal, a partícula tem uma massa tal, então você consegue anotar, são várias e várias propriedades, não só isso, tem bastante coisa, mas você consegue anotar essas propriedades, e se você tiver todas essas propriedades anotadas e você conseguir refazer os processos, por exemplo, se você queimar você tem um livro, e aí você queima esse livro, mas você tem toda a propriedade dele que você necessita, essa informação quântica, e você tem todas as informações do processo de queima.
Então, assim, na teoria da mecânica quântica, você conseguiria reverter esse processo se você tivesse todas essas informações. Mas isso atualmente só funciona em escala quântica, porque é só com partículas mesmo que acaba funcionando. Mas o que acontece é que quando entra dentro de um buraco negro, então a ideia seria, por exemplo, ok, a partícula entra com a informação dela dentro do buraco negro, um spin tal, e aí ela cai lá na singularidade normal, ok. Só que o que o Hawking descobriu foi que os buracos negros eles morrem, eles não são eternos, porque eles podem começar a evaporar e nessa evaporação eles acabam, assim, um dia eles acabam morrendo, se eles não se alimentarem de mais nada. Só que aí o que perceberam é que essa evaporação, ela não tem nenhuma informação de fato. Ela não tem uma informação escondida ali. Então, o que acontece com a informação da partícula que um dia caiu dentro do buraco negro? Como a gente vai saber aquele spin? A informação daquele spin não pode ter sido perdida durante esse processo. E aí, então, criou um paradoxo, porque, ok, a gente sabe que buracos negros morrem e eles engolem as coisas, só que para onde vai essa informação? Que ela tem que ser conservada. É uma das bases da física, a conservação de informação. Então, aí criou esse paradoxo. Uma das ideias para solucionar esse paradoxo é que a informação, então, ficaria presa na parede do buraco negro, e quando o buraco negro evapora, essa informação ela escapa junto com a radiação, então a informação se manteria no universo, então tá tudo bem. Mas tem vários problemas que são adicionados aí quando você trata desse tópico, que acaba assim, nunca ter uma solução de fato. Mas o que muita gente sim, acaba concordando tendo a gravitação quântica, esse problema vai ser resolvido, assim como vários paradoxos que a gente encontra na física. Isso tem alguma coisa a ver com os buracos brancos? Eu não sei nada sobre isso, mas tem ligação Sim, essas coisas? Inclusive, algumas pessoas supõem que tenha bom, tem um buraco negro numa parte e um buraco branco no outra. Então, a informação que entra aqui sai pelo outro. Então, em um ponto do universo distante, está a informação saindo. Então, no universo, a informação permanece constante. Esse também seria uma das soluções do paradoxo. Só que o próprio Wheeler, que é inclusive um dos caras que, assim, tem um livro chamado Gravitation, que é a Bíblia da Relatividade Geral. Assim, ele é um livro desse tamanho, é lindíssimo o livro, e tem tudo que você precisa saber de relatividade geral tem ali. E o Wheeler, ele é um dos autores desse livro, e ele tem um artigo que ele estudou, então, a parte de buracos negros ser conectados por buracos brancos e ter um buraco de minhoca no meio. Ele chegou à conclusão que, mesmo se esses objetos existirem, isso vai ser tão rápido, mas tão rápido, que nem mesmo a luz ia conseguir passar de um ponto para outro. Então, esperar que algo com matéria, que seria a singularidade, né, do buraco negro, passasse de um ponto para outro, seria assim, não teria como. Então, assim, a ideia de buracos de minhoca e buracos brancos assim, é ainda meio nebulosa dentro da física. E outro fator também dos buracos brancos é que muita gente fala, mas buracos negros era dado como uma coisa teórica e hoje a gente tem uma foto. Mas os buracos negros, mesmo na teoria, eles eram capazes de existir. Inclusive, foi o prêmio Nobel do Penrose, em 2020, que ele recebeu o prêmio Nobel junto com a Andrea Ghez e com o Genzel. A segunda parte do prêmio foi para o Roger Penrose, porque ele calculou teoricamente que os buracos negros poderiam existir sim na teoria. Então, já os buracos brancos não tem como eles existirem na teoria, assim. Então, assim, essa é a diferença de um para o outro. Então, acaba rolando essa confusão quando a gente fala de buracos brancos e buracos negros. Então, se Entendi. jogasse algo sólido lá dentro por causa da singularidade, ia ser tudo destruído? E depois juntado com a matéria do próprio buraco negro? Ou não sei Sim, se foi. seria tudo colapsado na singularidade. E assim, o que é a singularidade a gente não sabe. A gente sabe que é um ponto, mas as propriedades da singularidade, assim, a gente não tem ideia do que é. A gente não sabe o que é a singularidade, a gente sabe que ela existe, que está ali. Mas o que é,
a gente não faz a mínima ideia. Então é isso, gente. Júlia, mais algum ponto? Eu imagino que não. Acho que não, né? Então, Roberta, para a gente poder encerrar, deixa a sua mensagem final aí para o pessoal que está assistindo, algo que você queira falar, não sei, qualquer coisa. Bom, se falar que bom, a astronomia é muito legal, e inclusive a gente precisa de mais mulheres na física e na astronomia, porque realmente a física principalmente é uma área assim que tem muito pouca mulher. Então, vem para a física, porque a física é uma área legal, ela parece meio de mal com a gente, mas ela é legal. Então, a gente realmente precisa de mais mulheres na física. E, bom, a astronomia é uma coisa muito incrível, então eu sempre acompanho. Bom, eu deixo minhas redes sociais aí, que é import_hobbies, que eu sempre estou fazendo divulgação desses temas lá. Perfeita, perfeita. E muito obrigada por você ceder um pouco do seu tempo para estar aqui com a gente. Eu estou super feliz de estar te recebendo aqui. Agradeço de coração mesmo. Obrigada também, Júlia, por estar aqui com a gente hoje. E é isso, Júlia. Quer fazer seus agradecimentos? Quero agradecer eu tô bem nervosa hoje, acho que dá pra perceber, primeira vez que eu tô aqui. Mas eu queria agradecer pela oportunidade de estar falando aqui sobre buracos negros, porque, acredite ou não, isso tem muito a ver com a parte que eu tô estudando em biomedicina, porque a gente tem um negócio chamado imunoglobulina D, que é a mesma coisa que singularidade. Tá lá, não sabemos pra que serve, mas existe. Então, assim, eu sei qual é a dor de saber algo que não existe, mas eu queria muito agradecer também ao Tempinho Cedido aqui, ao Webcast. E imagino que seja isso. Sigam as nossas redes sociais, né? É isso. Hobbs, ó, íntima. Você conhece alguém que esteja fazendo live na Twitch agora pra gente gankar? De preferência alguma mulher? Nossa, eu não sei. Não sei. A Stephanie fazia bastante, mas faz tempo que ela não faz. Então, eu não sei. Júlia, então é contigo. Vixe, agora eu tô Conhece vendo aqui alguém que meus. esteja agora? Tá, olha aí certinho. Gente, lembrando que esse episódio vai sair no YouTube, no Spotify. Para quem quiser assistir de novo ou perdeu o episódio que ia assistir, a gente vai estar disponibilizando em breve. E sigam a gente nas redes sociais, @Vicast com 2 As, lá no Twitter, no Instagram, aqui na Twitch, no YouTube. E a gente traz conteúdos toda semana com mulheres incríveis de diversas áreas diferentes. A gente fala sobre tudo por aqui, justamente para dar voz e visibilidade também a mais mulheres que a gente sabe que atuam em áreas tão importantes. E acho que é importante a gente falar isso. E é isso, muito obrigada a vocês que assistiram a gente até aqui. Eu vejo vocês na semana que vem com mais um episódio incrível. A gente vai falar na semana que vem sobre transtornos alimentares. Não vou dar spoiler da convidada ainda, mas fique com essa informação. E Júlia, você já achou alguém? Infelizmente não. Eu não tô nem conseguindo ler o chat. Minha Twitch morreu. E os Tá, únicos que deixa eu eu tô vendo ver. aqui são streamers grandes, então. Ó, a gente pode gankar a Babi. Babi Micheleto, ela tá fazendo o Babi Challenge agora lá com as Acho meninas. uma boa. A gente pode gankar ela então. Então vamos lá então, pra quem gosta de Valorant. Você joga, Roberta, algum jogo Não, online? não jogo. Queria jogar, mas. Eu trabalho com Linux, então. Nossa, Linux não dá pra jogar nada. Ah, é. Aqui a gente são as loucas dos joguinhos online, meu Deus. Mas também, olha, com tanto que você estuda, você não deve ter nem tempo, né? O tempo. Eu gosto muito de ler ficção, então eu acabo ficando lendo, assim. Ah, tá. Ah, não vai dar pra gankar a Babi, por quê? Às vezes ela não deixou disponível Não o tá gank. disponível. Vamos gankar então a Mila, que participou com a gente semana passada.
Ela é uma streamer surda. E o episódio dela já tá disponível, viu, gente? Quem quiser assistir no YouTube, só ir lá. Deixa eu colocar aqui rapidinho. Ué? A Twitch tá me trollando hoje. Também tá. Não se preocupe, não é a única. Não entendi o que tá rolando aqui. Acho que não vai acontecer, não vai ter gank. Isso. Deu tudo errado. Ai, mas é isso, gente. Obrigada, Hobbs, mais uma vez. Obrigada pelo convite, gente. E é isso, gente. Então, até semana que vem. Grande beijo. Tchau, tchau.